Que bom ver alguns irmãos, alguns amigos conosco aqui, também vários que estão conosco aí nas diversas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV, pela rádio. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que essa palavra seja um conteúdo, um alimento vivo de Deus para cada um de nós. Trouxeram as suas Bíblias? Vamos abrir no livro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8 e 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e 9. Inicialmente leremos capítulo 9, a partir do verso de número 10. Capítulo 9, verso 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos, para serdes generosos, o que por vosso intermédio produz ações de graças a Deus. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos servos de Deus, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao proverem essa ministração, eles, ao aprovarem esta ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa da generosidade da vossa contribuição, para que com eles, contribuição para eles, para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. A graça graças a Deus por seu dom inexprimível, inexplicável. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. O nosso tema desta noite: generosidade nos assemelha a Deus. A generosidade nos assemelha a Deus. Mais uma vez vamos orar ao Senhor, cada um diante de Deus. Pense quais são as razões que você tem para agradecer ao Senhor nesta hora. Você se lembra de alguma atitude que entristeceu ou está entristecendo ao Senhor? Diga para Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz ao meu coração. Fala comigo nesta noite, Senhor. Obrigado, pastor maravilhoso, por esta oportunidade, pela vida dos meus irmãos e irmãs, pela tua palavra viva e eficaz. Deus, em nome de Jesus, traduz esta palavra para que haja compreensão e que haja prática. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um que aqui está.
cada um que está ouvindo essa palavra agora, em tantos lugares diferentes, aqueles que ouvirão também em outros momentos. Em nome de Jesus, Senhor, recebe esta oferta que oferecemos a Ti, pois oferecemos do Teu nome para a Tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Generosidade nos assemelha a Deus. O que é generosidade? Eu gostaria de ter a ajuda dos irmãos nesta noite. O que significa generosidade? O que vem à sua mente, ao seu coração? O que significa generosidade? Quem me ajuda? Atitudes de bondade, é isso? Ok. O que mais? Dar algo além do que a pessoa está esperando. Como? Despreendimento. Ajudar as pessoas que precisam. Compartilhar. Compartilhar tem a ver com dar e com receber. Compartilhar. O que mais? Dar com amor sem esperar nada em troca. Generosidade. O que vem à sua mente? Dar. Liberalidade no dar. Alguém mais? Empatia. Generosidade. A palavra generosidade, a sua raiz do original é de gerar. Generosidade é exatamente a disposição de dar e de receber. Generosidade gera generosidade. O texto do apóstolo aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele está dizendo que quando primeiro Deus me abastece, me dá condições, me dá recursos, os mais diversos, não só em dinheiro, talento, tempo, Deus me dá recursos, eu então, abastecido, sou generoso e compartilho. A pessoa glorifica a Deus pelo que recebeu, Deus então nos dá mais para sermos mais generosos e mais pessoas glorificarem a Ele. Queridos irmãos, algumas palavras que vocês disseram traduz o que é e o que não é generosidade. Colocamos aqui primeiro o que não é generosidade. Se você é forçado a dar ou não gosta de dar, você não está sendo generoso ou generosa. Se você é forçado a receber ou não gosta de receber, você não está sendo generoso. Se você não aceitar o que alguém lhe dá a partir do coração, pode parecer simples, mas você recebe com alegria, com generosidade, você recebe com gratidão. Esta é uma forma de ser generoso, generosa. Se você força alguém a dar ou a receber, não está sendo generoso, generosa. Se você esperar que algo aconteça depois de dar, depois de você fazer favores ou qualquer outra pessoa, você fez e está esperando receber em troca, então você não está sendo generoso, não está sendo generosa. Me lembro de um amigo que ele era uma pessoa que ajudava os outros. Você precisa ser levado no hospital, precisa que alguém faça uma campanha para você poder comprar alguma coisa. Ele era alguém que ajudava e sempre. Porém, se no dia do aniversário da cachorrinha do filho dele,
as pessoas não fizessem uma festa, ele ficava revoltado. Pessoas ingratas, eu faço tudo, olha aí, não vieram. O fato, queridos irmãos, é que nós devemos ser generosos, porque somos criados por Deus, imagem e semelhança de Deus, e quando nós agimos com generosidade, estamos nos assemelhando a Deus, porque Deus é o maior exemplo de generosidade, o maior exemplo de dar, e dar a si mesmo, e dar muito, a pessoas que não merecem, como todos nós. Quando nós paramos um pouco para pensar no que Deus nos dá, na generosidade de Deus, nas mínimas coisas. Vocês sabiam que o canário, a canária choca o ovinho durante 14 dias. Depois de 14 dias chocando, o canário nasce. Diferente da galinha, que o pintinho nasce depois de 21 dias. Diferente dos patos e gansos, que nascem depois de 21 e 8 dias. Depois de 28 dias. Diferente ainda do ganso silvestre, que nasce depois de 35 dias. Que é diferente dos avestruzes e papagaios, que nascem depois de 42 dias. Vocês pararam para pensar que cada um deles nasce 7 dias depois do outro? Por que será isso? Porque há um Deus ordeiro, que pensou no equilíbrio do sistema, e que desde a sua criação assim fez. Vocês sabiam que as ondas do mar, não importa se é na tormenta ou na calma, ela vai e vem 26 vezes por minuto? Na tormenta ou na calma, 26 vezes por minuto. Vocês sabiam que a melancia tem números pares de franjas? Vocês sabiam que a laranja possui números pares de gomos? Vocês sabiam que uma espiga de milho, pensaram que o pastor estava com fome, hein? Trouxe um lanche aqui. Já tinha uns irmãos querendo atacar aqui a pobre da banana. Mas vocês sabiam que as espigas de milho, todas elas têm número par em cada fileira? E quando você contar os grãos de uma espiga, sempre será de números pares. A ciência descobriu isso. Você sabia? Sempre será de números pares. É por isso que Jesus, quando contou a parábola, disse: do semeador saiu a semear, e um deu 30, outro 60 e outro 100. Porque ele já sabia que são números pares. Vocês sabiam que uma penca de banana, a última penca do cacho, tem sempre números pares de bananas? Já sumiram duas aqui, ó. Sabiam que todas as pencas, o último cacho a última penca tem números pares, e que a de cima tem número ímpar, e a outra tem número par, e a outra tem número ímpar, e a outra tem número par, e a outra tem número ímpar? Curiosidade para durante a semana aí. Mas o que estou dizendo com isso, irmãos, é que este Deus generoso preparou um jardim organizado para nos dar um presente. Quando eu vou em algum lugar, algum mercado, e que eu vejo os diversos tipos de frutas, por exemplo, irmãos, cada uma daquelas frutas
É um jeito criativo de Deus de tirar água da terra para nos dar água com sabores, com gostos. Além do sabor e do gosto, a questão das vitaminas, cada uma tem um significado, serve para algo. Um Deus generoso que cuidou e cuida dos mínimos detalhes. Quando nós pensamos em ser generosos, nos lembramos que Ele, Deus, é o nosso modelo. O apóstolo Paulo, aqui nesta carta aos Coríntios, está escrevendo para estimular aqueles irmãos à generosidade. É interessante, irmãos, que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, mas dando exemplo da igreja da Macedônia. Porque a igreja de Corinto era rica, era uma igreja que se dizia cheia de dons espirituais, mas era uma igreja mesquinha. Era muita falação, mas pouca ação. Faz lembrar muitos crentes fanfarrões de hoje, que são bons de boca, mas que as ações não condizem. Aquela igreja de Corinto tinha prometido contribuir para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém, mas já se passava o tempo e a igreja não se mexeu. Então Paulo mandou alguns irmãos para aquela igreja para ajudar na campanha. E Paulo escreve uma carta dizendo: olha, eu quero que vocês se lembrem do que vocês prometeram. E aqui Paulo não está falando de dízimo e oferta, porque dízimo e oferta para o cristão daquela época era como respirar. Porque o Novo Testamento parece falar pouco de dízimos e ofertas? Porque nos dias do Novo Testamento, para o judeu, ele, como Jesus disse em Mateus 23, vocês retiram o dízimo até da folha de coentro que pega no fundo da casa. É como se hoje disséssemos: você dá o dízimo até da internet que você usufrui quando passa aqui na igreja ou em uma loja que você acessa. Você diz: eu tenho que dar o dízimo porque eu usufruí de alguma coisa. Eles eram radicais. Então Jesus disse: vocês devem fazer estas coisas, dar o dízimo de tudo, mas sem omitir aquelas. Isso é, o ser justo, o ser honesto, o ser uma pessoa que primeiro se entregou para Deus. Então o Novo Testamento não fala tanto de dízimo e oferta, porque no Novo Testamento se fala de generosidade, se fala de dar tudo, se fala de dar primeiro a si mesmo. É mais do que a obrigação do dízimo e da oferta. Porque não dar o dízimo e a oferta é roubar a Deus. E o dízimo e a oferta, Deus pede de cada ser humano que nasceu na terra, não é só do crente. E quando o ser humano não entrega a Deus o seu dízimo, ele está dizendo: Deus, eu não te reconheço como dono. Está roubando de Deus. Paulo está falando de uma campanha especial e que aquela igreja não estava entregando. Então ele usa o exemplo da pequenina igreja da Macedônia. E aí ele diz a situação daquela igreja. Ele diz: olha, aquela igreja, os irmãos da Macedônia, primeiro eles vivem numa grande tribulação, perseguição. Eles vivem numa grande extrema pobreza. Mas apesar disso, eles tiveram um extremo gozo. Aqui é no capítulo 8, de 2 a 5. Tiveram um extremo gozo, porque eles, além do que podiam dar financeiramente, em materiais e tal, voluntariamente, na verdade, eles ansiavam pelo privilégio de compartilhar, de participar da campanha. E eles se deram primeiramente ao Senhor e também aos irmãos. Ou seja, além deles darem coisas, eles foram generosos e eles deram-se a si mesmos. Tem uma frase que eu repito sempre, gosto de repetir sempre para minha esposa,
A frase é em muitos momentos: faz mais quem quer do que quem pode. Isso diante de irmãos que a gente vê indo além das suas possibilidades, quando existem muitos outros que encolhem os braços, recuam, se escondem. Então Paulo está dizendo: vocês coríntios, que falam tanto, que são tão espirituais, tão ricos, é verdade. Em primeiro lugar, vocês olhem o exemplo destas igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica. Segundo lugar, vocês devem olhar o exemplo do próprio Cristo. Veja aí capítulo 8, versos 8 e 9, veja aí na sua Bíblia. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Ou seja, eu não quero que vocês passem vergonha. A igrejinha pequena contribuiu, vocês vão ficar sem dar nada? Segundo lugar, verso 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Ou seja, vocês devem ser generosos, não apenas pelo exemplo daquela igreja pequena, que deu além das condições, mas por olhar para Cristo. Cristo, sendo rico, tendo tudo, adorado por anjos, se dispôs a vir aqui, se submeter a viver como um ser humano, a receber bofetadas, cusparadas. Por que ele fez isso? Ele desceu todos os degraus para fazer de vocês ricos. Ele é o primeiro e maravilhoso exemplo de generosidade. O apóstolo continua: alguns critérios quando você for praticar generosidade. Desculpe aí se puderem consertar. É 1 Coríntios capítulo 8, quem está comigo aqui. É 2 Coríntios capítulo 8, tá? O texto ali está errado. Isso, é 2 Coríntios capítulo 8. Se der, se não, todos sabemos aqui, os que estão acompanhando também, o texto é 2 Coríntios capítulo 8, veja aí na sua Bíblia, verso 12. Porque se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui, e não de acordo com o que não tem. Digo isso para que haja alívio para outros. Digo isso não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. Ou seja, quando fazemos uma campanha, dizemos: olha, dê de acordo à sua condição. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor para Deus, faça o seu melhor na sua família, faça o seu melhor no seu trabalho, faça o seu melhor na vida. Porque Deus, Ele é especialista em fazer milagres. Com o pouco que nós damos, o que Deus quer não é a quantidade, mas a disposição de estar dando com alegria, de estar dando o seu melhor, de estar dando com o coração, de estar dando a sua própria vida. Leiam comigo essa palavra, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, agora sim, capítulo 9, verso 7, leiam comigo. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem? Não é o que você dá, Deus ama a quem dar com alegria. Essa lição espiritual, há muito tempo atrás, a irmã Leopoldina, dando estudo, ressaltou esta linda verdade: Deus ama a quem dá, e não o que você dá, porque tudo que você der, já pertence a Deus. Ele tem coisa muito melhor, Ele não precisa, mas Ele quer ver aonde está o meu e o seu coração. Não é apenas dar alguma coisa. Caim deu, Deus aceitou? Os filhos de Eli tentaram ofertar, Deus aceitou? Ananias e Safira tentaram ofertar, Deus aceitou? Não é só querer dar. Paulo estava estimulando aquela igreja a valorizar
o que Deus valoriza. Gosto dessa palavra quando o perigo de nós invertermos os valores. O Senhor Jesus disse lá em Lucas 16, verso 15: existem coisas que os homens valorizam, mas que para Deus não tem nenhum valor, não tem valor algum. Existem muitas coisas pelas quais nós morremos e matamos, como aquele jovem rico que abandonou o Senhor, não quis continuar seguindo, porque para seguir teria que abrir mão da sua riqueza. A minha pergunta nesta noite é: você reconhece que a origem da sua subsistência vem de Deus? Você sabe, reconhece que é uma semente que Deus plantou na terra, e Ele espera que você também reproduza com generosidade a semelhança dEle? Deus te deu sementes. O teu salário é uma semente, mas também o tempo que você tem é uma semente. Os teus dons, os teus talentos, a tua família. Uma mensagem que precisa ficar em nossos corações nesta noite é: conte com a provisão de Deus para a sua subsistência. Você pode dizer para a pessoa do lado aí: conte com a provisão de Deus para a sua subsistência. Você não está sozinho. Há um Deus que sabe quais são as suas preocupações, as suas necessidades. Deus se importa. Veja só, Deus te deu semente e agora você é uma semente na mão de Deus para semear no reino, na igreja, na vida das pessoas. É o texto que diz, 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, Ele nos deu semente para plantar, Deus suprirá as nossas necessidades. Quando somos generosos, Deus supre as nossas necessidades, Ele aumentará a nossa produtividade, Ele multiplicará os frutos da nossa justiça, a nossa vida de equidade, de retidão, de amor, de generosidade. Veja só, Deus não te dá para você ser um poço sem fundo, mas Deus te dá para que você possa frutificar e reproduzir. Deus te dá para que você possa compartilhar com outros. Quais são as sementes que você tem? Quando olhamos para a Bíblia, nos lembramos de Joquebede. Recebeu uma semente chamada Moisés. Ela cultivou, colocou nas mãos de Deus, e aquela semente germinou, prosperou. A viúva de Sarepta não tinha mais nada. Elias chegou na casa dela e disse: segundo a ordem do Senhor, faz primeiro um bocado para mim, depois então para ti e para o teu filho. Confesso que eu teria dificuldade para agir como Elias. No meu tempo de evangelista, indo de casa em casa nas fazendas, passei muita fome. Para não, com vergonha, eu me escondia no mato até que passasse as horas das refeições, para não dar trabalho na casa dos irmãos e das irmãs. Mas aquela mulher fez o que Elias falou, ela foi generosa. E a Bíblia vai nos dizer então, em 1 Reis 17, que ela foi sustentada e sustentou pelo resto da vida. Da mesma forma, o jovenzinho que tinha os seus pães poderia esconder, mas ele entregou ao Senhor generosamente, e aqueles pãezinhos se transformaram em multiplicação, e em alimento, e acima de tudo em glorificação ao nome de Deus. A minha pergunta é: o que é que você tem em sua mão? Nesta semana, quais atos de bondade
nesta semana, quais atos de gentileza. Como é aquela frase mesmo? Gentileza gera gentileza. Conhece gente ruim, que é tropeço, que atrapalha, que chateia? Gentileza. Queridos e amados irmãos, quando pensamos em sermos, em agirmos com generosidade, Paulo vai nos falar então sobre algumas lições para nós. Veja aqui, pelo menos 4 lições iniciais, leiam comigo. Primeiro, Deus é que dá a semente e o pão. Segundo, o bom uso do pão e da semente são a base da nossa prosperidade. Terceiro, nossa prosperidade deve motivar nossa generosidade. Quanto mais eu tenho, mais eu dou. E quanto mais Deus vê que eu dou, Ele vai me dar. Nossa generosidade produz ação de graças, glorificação ao nome de Deus. Quando eu abençoo pessoas, quando eu sou generoso, a pessoa agradece a Deus, é o nome de Deus que será glorificado. Quando pensamos em generosidade, trata-se do tempo, da vida, de tudo mais, mas querendo ou não, há de passar também pelos nossos recursos, pelo nosso dinheiro. Veja que coisa interessante. Na Bíblia aparece crer ou crente 275 vezes, orar, oração 371 vezes, amor, amar, amável 714 vezes, doar ou ofertar aparece 2162 vezes. Por quê? Por quê? Não é que Deus queira, que precise, é que Ele quer fazer o teste, assim como Ele fez o teste para Abraão, que estava colocando o seu filho Isaque como ídolo. O dinheiro muitas vezes se transforma em um Deus na vida de muitas pessoas. Onde estiver o teu coração, também estará o teu tesouro. Então o dinheiro é um teste de fidelidade, é um termômetro, um aferidor da vida espiritual. Nesta noite, ao pensar em generosidade, eu quero pensar em 2 exemplos. Primeiro, um exemplo do Antigo Testamento. Um homem chamado Boaz. Esta história está no livro de Ruth. O livro de Ruth é o único livro da Bíblia que não tem o nome Deus. Mas o livro de Ruth, ela conta a história de uma família. O nome do homem, pai de família, era Elimeleque, que significa meu Deus é rei ou Deus reina. Ele se casou com uma mulher também cristã, serva de Deus, chamada Noemi, que quer dizer doçura. Este casal sofreu um tempo de fome na cidade de Belém. Belém, casa de pão, não tinha pão. Esta família, esse casal junto com os 2 filhos, o filho Malom, que quer dizer adoentado, e Quilion, arruinado completamente. Sugestão aí para quem quer nome de filhos. Malom, adoentado, e Quilion, arruinado completamente. Esta família, pai, mãe, 2 filhos, homens, saem de Belém, casa de pão, e vão para Moabe, cidade idólatra, fugindo da fome. Lá, Elimeleque vem a morrer. A mulher fica viúva, mas também os seus 2 filhos agora casados, um casado com Orfa, que quer dizer aquela que tem uma grande juba, e o outro casado, não sei se tem alguém aqui com uma grande juba,
O Luciano logo apelou ali. Orfa, uma grande juba, e a Ruth vistosa, a bonita. Não sei se tem também aqui a bonita. Tem aqui a minha filha Lília ali, ó. Eita. Bem, os dois filhos, Malom e Quilion, morreram. A mulher agora ficou viúva e sem os dois filhos. Ela disse então às suas noras: vão embora, porque eu não tenho mais filhos. Se eu viesse a me casar e tivesse filho, não ia dar tempo vocês se casarem, então siga o caminho de vocês. Orfa seguiu, mas Ruth disse: não, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde quer que morra, ali morrerei eu. Irmãos, é maravilhoso valorizar o dia das coisas pequenas. Ruth foi uma boa nora, valorizou alguém que não tinha e não podia dar futuro para ela. Ruth foi generosa. Mas Ruth era uma moabita, não era israelita, portanto uma idólatra. Elas voltam para Belém. E chegando em Belém, as pessoas começaram a dizer: ô Noemi, tudo bem? Ela disse: por favor, parem com isso. Não me chame mais de Noemi, doçura, me chamem de Mara, amarga. Porque eu saí rica, voltei pobre. Foi verdade? Ela saiu rica? As pessoas gostam de acusar a Deus. Mas ela disse: saí rica, voltei pobre. Deus levantou a mão e pesou a mão contra mim. Quantas pessoas que eram dóceis, doces, meigas, pessoas que eram generosas, pessoas que ajuntavam pessoas, mas que foram sendo machucadas, que foram sendo esbofeteadas, que foram ficando decepcionadas, amargas e perderam o prazer pela vida. Uma pessoa amarga, amargura outras. Uma pessoa amarga amargura outras. Então agora Noemi estava ali: não quero mais amizade, não se aproxime de mim, acabou a vida para mim. Tem alguém assim aqui? Hoje é dia de recomeço. Noemi então estava ali, disse para Ruth, a sua nora: minha nora, me veio uma ideia de buscar para você um remidor. Havia algumas possibilidades. Ela disse que o ideal seria Boaz. Ele é bom, ele é rico, e ele seria um maravilhoso remidor. E o Boaz, de forma generosa, porque ele, um judeu, aceitar uma gentia, uma idólatra como esposa, seria muito difícil. Mas ele agiu com generosidade, aceitou Ruth como sua esposa. Foi o remidor, representa Cristo. Agora eu quero saber de vocês o seguinte: por que foi tão fácil para Boaz aceitar Ruth como esposa? Por quê? Porque não houve a rejeição, o preconceito. Por quê? Quem era Boaz? Alguém sabe quem era Boaz? De quem era filho Boaz? Vocês se lembram da prostituta Raabe? A prostituta Raabe se converteu e ela estava no meio da comunidade de Israel. E ela podia dizer: bem, sim, agora eu sou uma serva de Deus, mas quem sou eu para ser feliz? Quem sou eu para ter família? Mas um dia Raabe estava no meio da comunidade e um jovem lindo chamado Salmão olhou para ela e disse: essa é a mulher. E Salmão então se casou com Raabe. E desse casamento nasceu Boaz. Então Boaz nasceu e se criou, vendo pessoas apontarem para sua mãe. Porque até no meio da igreja o que não falta são pessoas para apontar o dedo pelo passado dos outros. E aquele menino nasceu e se criou ouvindo essas palavras. Agora então ele disse: bem, eu vou aceitar esta mulher, porque eu sei o que é ser filho de uma pessoa
que não é judia. Agora, meus amados irmãos, será que valeu a pena para Ruth, para Boaz serem generosos? Será que valeu a pena? Sim, porque Boaz e Ruth se casaram, como dissemos, e eles tiveram um filho. Como foi o nome do filho? Obed. Um filho chamado Obed, e Obed teve um filho. Então Obed é agora neto da Noemi. Obed teve um filho. Como é o nome do filho do casal Obed e esposa? Como? Jessé. E esse casal deu para Noemi um tataraneto, que foi Davi. E Davi deu o que mais? Depois do tataraneto, o que vem? Deu Salomão. E dessa genealogia vem Jesus. Assim aquela mulher que disse: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus levantou a sua mão contra mim, ela não sabia que a sua história ainda não havia terminado. Ela não sabia que ia se tornar avó, bisavó de rei. Ela não sabia que ia estar fazendo parte da árvore genealógica de Jesus. Ela não sabia que Deus tinha um plano. Eles foram para Moabe. Lá em Moabe, quem é Moabe? Moabe são os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Deus foi lá resgatar a geração, a família, e trazer de volta, colocando na árvore. Vale a pena viver em generosidade. O segundo exemplo é o exemplo do Novo Testamento. Isso comigo aí na tela, deu uma pequena... O exemplo do Novo Testamento. Estamos falando agora do irmão Barnabé. É interessante, a igreja cresce, nasce em Atos 2. Em Atos 4 ela já está com mais de 5.000 membros. E entre aqueles membros, este homem chamado Barnabé. Este homem agiu com generosidade. Diz o texto que ele vendeu a sua propriedade e entregou o valor da venda nas mãos dos apóstolos. Veja só, não entregou o dízimo. O dízimo é o básico do básico. Cristão que não é dizimista está roubando a Deus, está praticando aí, está errando, quebrando a base da base. Porque a questão não é o dinheiro, mas é você reconhecer que Deus é o dono. Estamos falando de generosidade. Este homem então entrega a Deus, entrega à igreja aquele resultado da venda. Agora, na igreja tem todo tipo de gente. Porque o texto que diz, capítulo 4, 36 e 37, que Barnabé vendeu e entregou, o próximo versículo, capítulo 5, verso 1, vai dizer: mas no meio da igreja tinha um certo varão chamado Ananias. E aí vai dizer de Ananias o que roubou de Deus, Ananias o que mentiu para Deus, Ananias o que quis trapacear. O que era que Ananias queria? A mesma afeição, o mesmo reconhecimento que tinha Barnabé. Ele disse: eu também vou dizer que estou entregando tudo, porque eu quero a glória, mas não quero a obediência. Queridos irmãos, eu acabei de fazer 36 anos de ministério agora na última sexta-feira, quinta sexta-feira, dia 26. Será que vale a pena você ser uma pessoa generosa? Será que vale a pena consagrar a Deus o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos, o seu dinheiro, a sua vida? Será que vale a pena? Deus me deu o privilégio de nascer numa família de certa condição financeira. Os meus avós eram donos de fazendas.
o meu pai resolveu em tal data da vida abandonar o meu avô, os meus avós, o pai dele e o sogro dele. Saiu pelo mundo dizendo: eu vou conseguir a minha própria riqueza, sem depender dos pais. E ele saiu e buscou uma estratégia que foi de arrendar terrenos, grandes fazendas, plantar o cacau durante 4 anos, e depois ele ficava durante mais 4 anos usufruindo, e depois entregava a fazenda para o tal dono da terra. Era uma prática antiga. O fato é que ele conseguiu a sua independência, e além de fazenda, comércio. Quando eu nasci, que tive consciência, desde a minha tenra idade, 8, 11 anos, eu passava a noite sonhando, fazendo planos em como ganhar dinheiro, em como ficar rico. Começava, por exemplo, com uma galinha que a minha avó me deu, que vai colocar tantos ovos durante tantas semanas, tantos meses, tantos anos. A coisa aumentou quando meu avô me deu a minha primeira novilha, os planos. Aos 11 anos eu queria ser independente financeiramente. Por isso, toda sexta-feira, eu saía da casa na cidade, ia para a fazenda, e lá procurava juntar tudo que eu encontrasse de manga, de melancia, de pimenta, de tudo que se pensasse. Eu juntava tudo, levava para a cidade, no sábado botava na feira e eu vendia. Bem, era a tentativa de ser independente. Era o meu prazer dizer, desde novo: as minhas roupas eu comprei, a minha cama eu comprei, tudo que precisava eu comprei. E eu vou ficar rico, porque na minha terra e no meu tempo, grande não era quem estudava, grande era quem tinha fazenda e quem matava. Bem, aos 14 anos me converti. Quando eu me converti, o meu pai foi para minha mãe chorando. Meu Deus, tanto que eu tinha pena do irmão Chiquinho. Irmão Chiquinho era aquele evangelista que pegava um embornal, um saco, com um pouco de farinha e carne seca, e saía pelas fazendas e passava 15 dias, um mês. E o meu pai dizia: eu tenho pena do irmão Chiquinho, ele com aquele tamanco, um tamanco de madeira, no meio dessa lama, para lá e para cá, cada dia numa casa. É isso que o meu filho escolheu. Decidi então que ia para o seminário. Na semana, no mês que eu ia para o seminário, veio um convite. Primeiro convite: você vai passar um mês de dezembro numa congregação na roça. E o outro convite foi de um senhor da cidade, da igreja. E ele disse: eu vou te convidar para nesses final de novembro e o mês de dezembro, você ser o nosso Papai Noel. Eu vou te dar tanto em dinheiro por semana. Era uma proposta tentadora. Pensei, disse: não, eu vou rejeitar. Eu vou para a congregação. Fiquei lá um mês inteiro. Quando terminei, no último dia, me deram um presente, uma caixinha de lenço. Mas, meus irmãos, a alegria era tão grande que eu dizia: eu não troco essa caixinha de lenço e essa experiência deste mês de dezembro por nada neste mundo. Os dias se passaram. Eu vim para São Paulo, 21 para 22 anos. Fui ser pastor de uma igreja pequena, 23 membros. Muitas e muitas e muitas dificuldades. Por pelo menos 2 anos sobrevivi com um salário mínimo. A igreja dizia: pastor, se você quiser, pode
trabalhar fora. E eu disse: eu consagrei a minha vida para Deus, e eu vou gastar a minha vida toda para Deus. Mas depois de muitas dificuldades, então, apareceu uma oportunidade para ser corretor de imóveis. E meus irmãos, durante um mês, trabalhando na Rício Imobiliária, eu consegui tantos imóveis que aquela dona ficava impressionada. Como você consegue arrumar tantos imóveis? Olha, se continuar assim nos próximos 2 meses, nós vamos vender muito e vamos ter muito dinheiro. Mas quando ia inteirando um mês, eu digo: Deus, me perdoe pelo que eu estou fazendo, porque no caso, cada um deve ter a sua consciência, mas eu tinha feito uma consagração e disse: Deus, eu não posso seguir em frente. Senhora, tudo que eu fiz está aí, pode ficar tranquila, eu estou saindo. Como assim? Agora que o dinheiro vai entrar? Estou fora, senhora. As coisas seguiram e depois de quase um ano a dificuldade era grande. Pressão e mais pressão. Então um dia eu disse: Deus, eu vou ter que ir trabalhar fora. Peguei jornais e saí pelas ruas de São Paulo. De manhã cedo consegui 2 possibilidades para a segunda seguinte. E fui para a terceira entrevista. Quando cheguei lá, era uma fila, mais uma fila, meus irmãos, era muita gente. Pela manhã foi feita a entrevista, pela manhã foi feito dinâmicas. Bem, depois do almoço, ficou um pequeno grupo. Eu estava entre eles. Passamos a tarde toda fazendo de novo entrevista, dinâmica, formas ali para eles avaliarem. E 5 da tarde, estava lá eu e mais 2 advogados. Eles disseram: parabéns, vocês conseguiram, vocês estão contratados, vocês conseguiram as vagas. Podem deixar os documentos e podem vir na segunda-feira. Voltei para casa, meu Deus, e agora? Tinha 3 empregos para começar na segunda, mas aquele superava todos. E vou para casa e penso, e reflito, e penso, e então, segunda-feira, 7 horas da manhã, estou no orelhão esperando abrir aquela empresa. E quando abriu, eu disse: me perdoe, eu não vou seguir em frente, eu não posso fazer isso, é uma questão pessoal. Senhor, você tem ideia de quantas pessoas estavam aqui ontem? Você tem ideia de como é importante este emprego? Você tem ideia de quanto você vai ganhar, fora os benefícios? E eu disse: Senhor, eu abro mão de tudo isso. Os dias se passaram, eu fui fazer um curso de pós-graduação em gerência de pessoas e negócios. E lá naquele curso tinha gerente do Banco Itaú, gerente de uma empresa de colchões, gerente do Carrefour, tinha muitas pessoas de muitos lugares. E um dia, em uma das dinâmicas, descobriram quanto eu ganhava. Como que você consegue viver em São Paulo? Como que você consegue sobreviver com este salário? O gerente, esse tal responsável do Itaú, disse: Genivaldo, pode vir aqui, vem conversar comigo, eu te garanto que é pelo menos 10 vezes do que isso que você ganha. Falei: meu amigão, se fosse 10.000 vezes mais, eu não viria. Nada substitui esta dedicação e esta consagração que fiz ao meu Deus. A pergunta é, irmão, será que vale a pena? Será que vale a pena? Isaías 58 diz: aquele que pratica o verdadeiro jejum, quando ele grita, eu digo estou aqui. Quando ele chama, eu atendo. Será que vale a pena? Bem, quando eu paro e olho para trás, posso me lembrar primeiro daquele paletó.
Aquele paletó que no dia da consagração eu olhei para o meu, que era tão surrado, velhinho, de tergal. Olhei para as roupas da minha mãe, minha irmã e minha esposa. E olhei para o meu e disse, sem falar nada, apenas no pensamento: é isso mesmo, meu Deus, é isso mesmo. E quando eu cheguei naquele culto de consagração, o irmão Jair, gerente do Banco do Brasil, estava me procurando com um terno completo, coisa linda. Mas o que mais me maravilhou foi quando eu coloquei a mão no bolso. Pensaram em dinheiro? Quando eu coloquei a mão no bolso, que tirei o lenço veio bordado a letra inicial do nome. O homem tinha comprado o paletó 1 ano atrás. Usou uma vez que não deu para ele. O nome dele é Jair, mas no lenço, ao invés de estar bordado Jair, estava bordado G de Genivaldo. O Deus provedor já sabia que um dia eu iria fazer aquela oração, e ele já tinha preparado a resposta. Há um Deus nos céus cuidando de todos nós. Me lembro quando estava já no seminário, o diretor do seminário me deu uma carona para ir para a cidade onde eu ia ficar, Coração de Maria, a congregação onde eu trabalhava. Ele ia para Salvador, mas eu saí tão rápido que eu esqueci o dinheiro no bolso da camisa. E aquele diretor do seminário, quando chegou no lugar, eu digo: pastor, me perdoe, eu estou envergonhado, mas eu larguei todo o dinheiro lá no seminário, eu estou sem nada aqui, vou ficar de hoje, sexta-feira, até domingo, estou sem nada. É mesmo, Genivaldo? Fica tranquilo, eu tenho aqui. Pegou e me deu algo como se fosse hoje, R$100. Eu estava muito envergonhado. Agradeci a ele, peguei a primeira Kombi que me levaria para a cidade de Coração de Maria, 2 horas. Entrando na Kombi, como eu fazia sempre, eu comecei: meu amigo, Jesus te ama, quero falar do amor de Deus com você, e fui evangelizando aquelas pessoas. Na hora do pagamento, eu tentei tirar o meu dinheiro. O cobrador da Kombi disse: não, a sua é por nossa conta, você não precisa pagar. Ô meu amigo, pode ficar tranquilo. Obrigado, meu irmão, amém. Chego na cidade, fui comprar alguma coisa para o almoço, pedi isso, aquilo outro. A pessoa disse: a sua conta já está paga, pode ficar tranquilo, você não precisa pagar nada. Eu falei: poxa, obrigado, mas até aí a ficha não caiu. Irmãos, resumindo a história, na segunda-feira de manhã, eu estou com aquela nota ainda, estou voltando então, agora vou pagar a passagem da cidade até Feira de Santana, para onde eu ia. Fui indo, agora eu estou de ônibus, fui de pessoa a pessoa dentro daquele ônibus, falei do amor de Deus e tal, e assim por diante, como fazia sempre. E na hora que chegou o cobrador, que eu tentei pagar: não precisa, pode ficar tranquilo, a sua é por nossa conta. Meus irmãos, segunda-feira, 2 horas da tarde, eu estava falando com o diretor do seminário e disse: diretor, aqui está o dinheiro que o senhor me emprestou. Ah, Genivaldo, não se preocupe. Precisava, falei: não, aqui não são outras notas, aqui são aquelas notas que o senhor me prestou. Como assim? Então contei para ele os milagres que Deus fez o final de semana todo. Bem, 6 meses depois eu estava sendo convidado para ser pastor auxiliar daquele pastor americano. Meus irmãos amados, eu passaria a noite toda falando da provisão de Deus.
Me lembro uma noite que estava saindo da nossa igreja, ia para a congregação, eu precisava pegar ônibus. Esperei perto da minha igreja, da igreja onde eu era pastor. O ônibus não passou. Então eu saí e fui para a Avenida Joaquim Marra, ali na região da Vila Matilde. Saindo da Joaquim Marra, depois de horas esperando, não passou o ônibus. Eu fui para uma outra região chamada Gamelinha. Estando ali naquele lugar, me veio na mente uma palavra: por que você não compra um carro? Eu disse: mas Senhor, como eu vou comprar um carro? Isso tudo é na cabeça. Me veio uma voz: compra um carro que fica mais fácil. Como é que você quer o carro? Aí na cabeça eu disse: posso falar, Senhor? Então eu disse: Senhor, que seja o carro mais luxuoso possível, o carro mais barato possível e mais econômico possível. Irmãos, eu estava naquela avenida, eu nunca tinha visto aquela concessionária. Abri os olhos e me veio uma voz: vai naquela concessionária. Cheguei naquela concessionária e, pela misericórdia de Deus, saí dali naquela noite com um dos carros mais luxuosos que eu já tive até hoje. Um Sephia, equivalente ao Civic, que é japonês, é do Japão. O Sephia é da Coreia. Era um carro muito especial. Foi com este carro que eu cheguei aqui nos primeiros meses. Pastor, por que está contando isso? Está pregando a prosperidade? Estou pregando que vale a pena abrir mão da sua vontade e dizer: Deus, eu me entrego, Deus, eu me consagro, Deus, eu dou o meu melhor, porque Deus é maravilhoso e você nunca vai vencer a Deus em dar. Aqui não tem glória própria, aqui não tem a vaidade de dizer eu mereço, Deus me deu porque eu mereço, mas porque Ele é misericordioso. Eu encerro contando do dia em que eu estava aqui na Praia das Pitangueiras. Morei de aluguel na casa do apartamento do irmão Messias, membro da igreja, 5 anos. Depois num outro apartamento no mesmo prédio, por mais 3 anos. E certo dia então, estava na praia, e olhei e vi muitas janelas de prédios. Estou na praia glorificando a Deus pelas águas, pela criação, pelas suas dádivas generosas. E veio uma palavra na minha mente: Senhor, tantas janelas, tantos prédios, não pode ter, Senhor, uma janelinha para mim? Sem dizer uma palavra, apenas na cabeça. Meus irmãos, não foi 6 meses que Deus misericordioso usou os seus meios, uma cota de consórcio, contemplada, não precisei desembolsar 1 centavo para a contemplação. Eu não vi 1 centavo do dinheiro que saiu do consórcio, o próprio consórcio pagou à vista o apartamento. Pastor, teve coisas que você pediu e Deus não deu? Sim, centenas de milhares. Mas o que eu estou dizendo, meu amado irmão, estou dando nesta noite, nos 36 anos de ministério, eu estou dando o testemunho de que vale a pena. Pastor, se Deus não tivesse te dado a bênção naquela viagem para Coração de Maria, se não tivesse te dado o paletó, se não tivesse te dado o carro, se não tivesse te dado o apartamento, eu continuaria sendo fiel ao meu Deus. Porém Ele é maravilhoso, e eu quero nesta noite deixar esse testemunho.
dizendo: doe a Deus generosamente, doe seu tempo, seus talentos, seus recursos, sua vida. Você nunca vencerá a Deus em dar. Que Deus nos ajude a sermos generosos, à semelhança de Deus para todos nós. Amém? Deus nos ajude.